tem que ver com isso, tem que ver com unidade. O apóstolo Pablo, na carta de Efésios, que é uma carta preciosíssima na teologia, no capítulo 1 a capítulo 3, vai falar das bendições espirituais que o Senhor nos ha dado. Nós limos acá um versículo que por graças nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós outros, é um dom, é um regalo de Deus, e não é por obras para que nada se glorie. Ou seja, então, o primeiro capítulo, capítulo 3 de Efésios, vai falar sobre essas bendições espirituais. O capítulo 4 vai começar falando da unidade, a necessidade de aplicar, de entender toda esta realidade espiritual, aplicando-la à unidade. Então, desenvolvendo o tema da unidade, aí chegamos ao texto que nós vimos o domingo passado, do versículo 17 ao 24, que vai falar desta transformação que o Senhor vai realizando em nossa vida a todo tempo. Nós vamos sendo restaurados, regenerados por Deus a todo tempo. Ele usa uma ilustração muito interessante de sacar a vieja roupa, a roupa do pecado, da angústia, e vestir esta roupa nova, uma roupa do novo homem, uma roupa que tem que ver com entender o propósito de Deus para com nós outros. Bueno, recordando um pouquinho do texto do domingo passado, eu hice um pequeno quadro que tem que ver com este processo. Neste texto que o apóstolo Pablo habla muito de causa, consequências e efeitos, o lado rojo que vós vês aí é esta roupa vieja, não? Como uno se vai vestindo dessa roupa vieja com o dia a dia e sem se dar conta. Ou seja, é um coração endurecido. É por um montão de coisas que vivimos, ou nossa própria natureza, já temos este coração endurecido. E aí, uma consequência desse coração endurecido, não disposto para receber a palavra de Deus, aí vem a ignorância sobre a realidade de Deus. Vem esta falta de poder desfrutar da vida plena de Deus desde acá também. Este entendimento entenebrecido, perda da sensibilidade. E se termina com algumas palavras que aí diz libertinagem, impureza, que mais profundo quer dizer ou tem que ver com buscar a satisfação desconectada de Deus, a mi modo, a mi maneira. Então, há toda uma sequência desde o coração endurecido hasta me entregar a buscar e viver minha vida a minha maneira. Pero, então, o apóstolo Pablo disse, bueno, saca esta roupa vieja, invista-se del novo homem. E aí vem a sequência de ter este coração disposto a ouvir, a escuchar, ser ensinados por la palavra de Deus, clave em nossa transformação, despojar-se desta vieja natureza, renueve-se em el espírito de sua mente, revista-se em la nueva natureza, e o efeito é justiça, santidade e la verdade. E este é o processo de vestir a nova natureza, em que Deus nos vai renovando. Como o pastor Marcelo dizia no domingo passado, que seguramente há áreas de nossas vidas que necessitamos estar vestindo esta roupa nova do novo homem. E creio que uma das áreas muito centrais é nossa comunicação. Nós estamos com essa série Vida Reformada, fazendo alusão à reforma protestante, que no próximo domingo celebramos a fecha da reforma protestante, onde que Martinho Lutero hace questionamentos a desvios bíblicos, e ele chama a atenção sobre várias realidades bíblicas para que, em relação à nossa vida. Então, a reforma protestante, há várias ideias centrais, pero de repente podemos pensar em solo a Escritura, ou seja, solamente a Bíblia é a revelação de Deus. Solamente a Bíblia é o que nos conecta ou habla de Deus ou revela a graça de Deus para com nós outros. Solo Cristo,
Solo Cristo é o caminho. Solo Cristo é o intermediador entre nós e Deus. Não há outro caminho, não há outra forma de conectarmos com Deus, solamente a forma que Deus se conectou com nós através de Cristo. Solo deu glória. Tudo o que hacemos é para a glória de Deus. Solo Filho, solo a fé. Ou seja, somos salvos por meio somente da fé em Cristo Jesus. E solo Cristo, solo a fé, solo deu glória, solo a Escritura e solo deu glória. Glória somente a Deus. E bueno, esses são alguns pontos da reforma protestante. E pode ser que eu entendo que sou reformado porque creio nesses 5 pontos principalmente. Está bueníssimo. Pero a vida reformada, mais do que crer, é também viver estas realidades. A teologia é uma grande bendição de Deus que podemos entender muitas realidades profundas de Deus. Pero a teologia, não sendo vivida, não tem muito propósito. Então, é por isso que Pablo vai seguir com o texto agora, com a parte prática. Nós seguimos em nossa... Pode cambiar, por favor? Em nossa série, com a parte prática del pecado hacia el perdão. O capítulo 4, dos versículos 25 ao 32, são os textos que vamos meditar e reflexionar nessa noite para ver essa parte prática da comunicação, a importância que é Deus cambiando nossa roupa velha por uma nova, também nossa comunicação com os demais. Assim que oramos, Padre, agradecemos por tu graça e por tu palavra, e te pedimos, ó Deus, que tu Santo Espírito disponga nosso coração para escutar-te. Queremos escutar tu voz, lá necessitamos, ó Deus, e renueva-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Outro dia, eu falava com algumas famílias aí do CPI, que é um centro de primeira infância que temos em Flores, sobre esses efeitos que a pandemia ha causado em muitas famílias em nossas vidas. E um dos grandes efeitos, seguramente, é em la comunicação ou nas relações. Nós vemos que na pandemia muitas relações rotas, muitas relações debilitadas com a pandemia. Pero seguramente a palavra do Senhor nos instrui a como manejar, não? Ou como restaurar, como Deus restaura nossa vida, nossa comunicação e como restauramos nossas relações, entendendo esta resolução de conflitos. Esta resolução de conflitos. Então, Pablo vai tratar de isso. A primeira coisa para resolucionar conflitos, ele vai falar de cambiando a mentira por la verdade. Cambiar a mentira por la verdade. Mira os versículos 25 a 28 de Efésios, capítulo 4, diz assim: por lo qual, desechando a mentira, hablad verdade cada um com seu prójimo, porque somos membros unos de los outros. Airaos, pero no pequeis. Não se ponga el sol sobre vuestro enojo, nem deis lugar al diablo. El que hurtava, no hurte más, sino que trabaje haciendo com sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir com lo que padece necessidade. É interessante que o apóstolo Pablo acá vai a trabalhar esse tema de la mentira, deste câmbio, em nossas relações, em nossos e nessa busca por a unidade, cambiar essa prática da mentira por falar a verdade. E eu pensava algumas causas porque às vezes decimos alguma mentira, não? O pastor Marcelo também comentou semana passada, uma causa é esta búsqueda por ser aceito, esse desejo por ser aceito, esse desejo de que eu crio toda uma identidade falsa, invento toda uma identidade falsa para que eu possa ser aceito socialmente ou em lugar que eu estou. Ou também pode ser que eu deixo de dizer verdades, o que também é uma forma de mentir, deixo de dizer verdades para que eu seja aceito. Ou seja, eu evito o conflito
quando eu não estou de acordo, eu evito o conflito para que eu seja aceitado como buena onda e não seja a pessoa que está sempre contrariando a tudo e todos, não? Então, em muitas relações, trato de evitar o conflito. Pero o apóstolo Pablo acá, ele hace um contraste e diz, não, pero hablar la verdade. Este contraste de desejo de aceitação por la verdade em tempo e forma correta. Ele diz o texto, airaos, pero não pequeis, não se ponga o sol sobre vuestro enojo, nem deis lugar ao diabo. Aqui há um mandamento, irem-se, airaos. Interessante, não? Sim, há uma ira que é justa. Por isso que nós outros cantamos há pouco sobre a ira de Deus. Há uma ira, Deus tem uma ira justa. Nós outros somos convocados acá a estarmos indignados contra toda e qualquer injustiça. Pero não pecamos, não temos que pecar. Então, o mandamento acá é: não se ponga o sol sobre o vosso enojo, não acumule esta angústia, não acumule esta indignação, a ponto de que vas a dar possibilidade para o diabo transformar isso em um rancor em seu coração. Não sei vocês, mas a mim me passa um montão que, de repente, quando algo me enojo por alguma injustiça, e é neste momento em que um auto se atravessa em frente a tu e no trânsito. É nesse momento que você está mais enojado, é como que alguém te esbarra na calle, é como que as coisas assim, como vêm algumas tentações, em momentos que estás mais enojado. Então, a Bíblia diz, mira, não dê lugar ao diabo, não dê oportunidade a ele, para que você reaccione de uma forma que não é a correta. Então, hable, enfrente, confronte o conflito com sabedoria, no momento correto e de forma correta. Mas também o apóstolo Pablo nos vai orientar, a mim me encanta isso, porque ele vai falar deste problema e vai sempre poner a solução, não? Então, o desejo de aceitação é cambiado por esta verdade em tempo e forma correta. Mas também há outra motivação que às vezes nos leva a mentir, que é sacar proveito personal. É como que sacar ou salvar-nos de alguma forma e sacar um proveito personal, criando alguma realidade que não é a verdadeira. Então, por isso ele disse, mira, el que hurtava, no hurte mais. E aí ele dá o antídoto, não? Ele dá acá como actuar, que ele disse, el que hurtava, no hurte mais, sino que trabalhe, haciendo com suas manos lo que é bueno. La verdade expressada em manos. Se a mentira, se hurtar, é a mentira expressada em hechos, também el trabalhar, el hacer, el cumprir o propósito, é a verdade cumprida, hecha com as mãos. E me encanta também aquele propósito, porque ele vai falar, trabalhe para que tenha o que compartilhar com o que tenha necessidade. É interessante, eu pensava isso, que como orientamos a los hijos, ¿no? Bueno, tienes que estudar, tienes que prepararse, tienes que capacitar-se para ter uma boa vida. É verdade. Pero creio que o evangelho vai mais allá, é mais transcendente e vai dizer, bueno, para que você tenha uma boa vida e possa servir a los demás, com seu dom, com seu talento, com sua vocação e também com seus bens, com o que você tem. Então, o grande antídoto acá da mentira, que leva a um egoísmo, que tem que ver com desejo de aceitação, e este desejo de sacar proveito próprio, é reflexos do egoísmo, o grande antídoto é a generosidade. E é um contraste, ele vai dizer, mira, temos que acudir ao que tem necessidade. E esse é o propósito de nossa vocação, de nosso trabalho, e assim vamos caminhando para a unidade. Pero o texto sigue, e ele vai dizer também, nessa resolução de conflitos, sobre cambiar a palavra corrompida por a palavra de edificação. Versículos 29 a 30 do capítulo 4 de Efésios, diz assim, nenhuma palavra corrompida saia de sua vossa boca,
sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. É interessante que há uma discussão acá sobre essas palavras corrompidas. Que são palavras corrompidas, não? Há várias interpretações, mas creio que acá podemos identificar mirando o contraste. Ou seja, todo tempo Pablo está fazendo um contraste, não? Mentira, verdade, e agora habla de palavra corrompida e palavras de edificação, palavras que construem. Então, podemos entender que palavras corrompidas são palavras que destruem, são palavras que de morte, são palavras que diminuem a las pessoas. Quantas pessoas han sofrido violência verbal? Muitas pessoas han sofrido em suas vidas uma violência tremenda verbal, que los diminui, que los vai matando a los poucos. E sim, o texto habla que nossas palavras têm um poder de destruição. Outro dia eu falava com um adolescente que estava problemas psicológicos tremendos, e me comentava sobre sempre as palavras que haviam dito a ela, de conhecidos, de chicos da escola, algo assim, que iam levando a ela para o fundo de hoyo. E creio que sim, há uma possibilidade de destruir pessoas com as palavras, e às vezes até involuntariamente. Este é o mais complicado, que eu involuntariamente pode destruir uma pessoa com minhas palavras. Pero a grande bendição, a grande boa notícia é que nós podemos cambiar essas palavras corrompidas por palavras de edificação, de construção, correspondendo a uma necessidade. Acá está falando que há uma necessária edificação, ou seja, todos nós outros, como corpo, como família, igreja, sociedade, necessitamos ser edificados, necessitamos crescer, necessitamos avançar. E para isso, Deus usa a vida de meu irmão, de nossos irmãos, a vida das pessoas que nós outros compartilhamos. Então, há uma necessidade de edificação de todos. Todos necessitamos crescer como pessoas. E Deus usa como instrumento a outras pessoas. Por isso está a igreja. Por isso que nós outros nos congregamos, e às vezes seria mais fácil estar em minha casa desde a internet acompanhando o culto e não tenho que mirar a meu irmão que não me cai bem e não ter que saludá-lo. Pero é aí onde que Deus nos invita e chama a igreja e ama a igreja, porque é na igreja que nós outros somos edificados através da vida de pessoas diferentes a nós outros. Há uma necessidade de edificação. Então, quando nós outros falamos palavras de edificação, porque correspondendo a uma necessidade, mas também correspondendo a esta essência que temos. Me encanta essa parte do texto, porque eu disse que não contristeis o Espírito Santo de Deus, com o qual fuistes sellados para o dia de la redenção. Sim, vós, antes da criação do mundo, já fuiste sellado como hijo de Deus e sellado com o Espírito Santo de Deus. Então, sua essência e seu propósito é construir e não destruir. Nosso propósito é edificar e não menospreciar a meu irmão. Então, creio que cambiando essas palavras corrompidas, palavras de morte, palavras de destruição, por palavras de edificação, nós outros correspondemos a esta necessidade e correspondemos também a nossa essência, que é ser chamados hijos de Deus. Mira que a todo tempo Pablo está falando, dando ênfase ao outro. Ou seja, creio que minha vida tem muito que ver, encontrar meu propósito em servir ao outro, com meu trabalho, com minhas palavras, com minha vida, com o que hago. Pero não é tão fácil assim, é um desafio. Quando pensamos em nossos temas, âmbitos familiares também, em pessoas que nos relacionamos de uma forma mais cercana a que desafio é esse? Então, por isso que o texto vai seguir, falando de cambiar a disposição desde o origen. Mira o versículo 21, ou 31, perdão, até o 32, que diz assim: Quítese de vosotros toda amargura, enojo,
ira, griteria, maledicência e toda malícia. Antes sede benignos uns com outros, misericordiosos, perdonando-nos uns a outros, como Deus também os perdonou a vosotros em Cristo. Nosotros cambiamos nossa disposição a los demás com o perdão. Aqui ele vai listar algumas palavras muito fortes, porque ele vai falar dessa amargura, dessa malícia. Está falando de ira também, porque é raro, não? Falou de ira ao começo, para que iremos contra a injustiça, aqui falando para que saque de toda a ira. Claro, acá está falando de la ira injusta, não? Al começo está falando de la ira por la injustiça, e aqui está falando desta ira injusta, que eu simplesmente tenho este enojo com uma visão mais egoísta, não? Então, vocês vão falar dessas palavras que devemos sacar esta amargura, este enojo, esta ira, esta griteria, maledicência. Muitas vezes temos em nosso coração esses sentimentos tão feios por coisas que vivimos. Às vezes, nós outros, quando hacemos uma examinação em nosso coração, nos encontramos com uma ou outra dessas palavras. De repente, me encontro com um enojo. De repente, me encontro com uma malícia. E é interessante que o apóstolo Paulo vai dizer, mira, cambie essa disposição hacia os demás, como perdonando-nos uns a los outros. C.S. Lewis, o autor de Crônicas de Nárnia, disse que o perdão é uma ideia fantástica e hermosa, desde que, hasta que, eu tenho algo para perdonar. E sim, nós outros nos gustam as histórias de perdão, a ideia de perdão, mas quando nos toca a nós outros, que difícil. Quando eu miro a vida de um e encontramos com alguns traumas do passado, em que algo nos hizo tanto dano, e de repente a palavra diz, tenho que perdonar. Para quê? Para que me saque todos esses sentimentos que fazem tanto dano. E é então que a Bíblia vai dizer acá, que podemos perdonar porque temos um exemplo, um motivo e uma capacitação que é em Cristo. Perdonar uns a outros como Cristo ha perdonado a nós outros também. E nesse tema de perdão, queria somente destacar essas palavras ou estes passos que podemos usar para perdonar as pessoas que nos has hecho daño. E aí eu pus alguns textos para que os irmãos possam acompanhar depois. Pero seguramente dos passos do perdão é confrontação, confrontar. É claro, confrontação, estamos falando dentro dos parâmetros de falar a verdade em tempo correto, de la forma correta, confrontar a pessoa que me hizo daño, se possível, não? Há pessoas que já me fizeram daño e já se foram, já morreram. Pero aí eu tenho que confrontar meu coração. Não pode estar empurrando e levando a necessidade de perdão por toda a minha vida e levando esta angústia, essa amargura em meu coração. Então, há uma necessidade de confrontação, da forma correta. Pero também há uma necessidade de liberação. E nesse texto que temos acá, de Romanos, habla como Deus como o justo juiz, e dizendo, mira, é verdade que vós me hiciste daño, é verdade que vós me hiciste algo que me heriu e me hizo muito mal, pero, bueno, eu te libero, sabendo que a Deus te corresponde a justiça, a Deus lhe corresponde a justiça, e eu te libero. E assim vamos nos sentir totalmente liberados e liberando perdão. A parte disso, este processo de perdão é recordar o perdão de Deus a nós outros. Quando nós outros recordamos como Deus nos ha perdonado, o tema é que muitas vezes nós outros comparamos nossas ofensas como algo muito chico e o que a pessoa me hizo daño como algo tremendo. Pero quando a Bíblia habla de nossas ofensas em relação à santidade de Deus, não há nada que uma pessoa pode fazer a outra que seja mais grande e mais terrível que as coisas que hago, herindo a santidade de Deus.
mi ataque à santidade de Deus, com mis pensamentos, com mis ações, com minha vida, é muito mais forte do que qualquer coisa que um ser humano ha hecho a outro. E é aí onde que eu entendo que Deus me perdonou aún assim, em Cristo Jesus. E por isso, aqui está a motivação do texto, por isso, perdonaos uns a los outros. E eu creio que algo central e muito clave, ele perdona é que podemos orar. Oremos por as pessoas que nos han hecho daño. Estou seguro que Deus vai transformando o nosso coração quando nós outros vamos orando por essas pessoas que nos han hecho daño. Porque nesse tema do perdão, creio que há algumas confusões. Algumas pessoas pensam, bueno, eu não posso perdonar porque não me posso olvidar. Claro, o perdão não é ouvido. Ouvido é amnésia, é outra coisa. Mas o perdão é ter essa atitude de confrontação, de liberação, de recordar o que Deus ha hecho por nós outros e de orar por todas as pessoas. Então, creio que o Evangelho hace em nós outros vidas transformadas. Nós outros vamos sendo transformados dia a dia. E creio que é através da palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos transforma de la mentira a poder praticar a verdade. De palavras de destruição a palavras de edificação e de construção. E, principalmente, perdonando-nos a nós outros mesmos. Porque Cristo já nos ha perdonado e perdonando a los demás. Para que cambie essa disposição de enojo, de amargura, de angústia em nosso coração. Para que sacamos essa roupa, este peso que has levado por muito tempo, por uma angústia que alguém te ha danhado, que Deus saque isso de sua espalda hoje, através desse texto. Que vós possa ser liberado de todo o peso, angústia e falta de perdão. Para que vós perdone a vós mesmo, a outra pessoa, e pueda desfrutar de la vida em Cristo, dessa nova natureza em Jesus Cristo. Padre, agradecemos por tu amor, por tu graça em nossas vidas, agradecemos por este tempo de reflexão em tu palavra. Ó Padre, que o Senhor siga transformando nossas vidas, sacando, ó Padre, tudo aquilo que não provém do Senhor, tudo o que é essa roupa vieja de amargura, de enojo, essa roupa vieja, ó Padre, que búsqueda por autoaceptação, búsqueda, ó Padre, por sacar proveito da corrupção. Ó Padre, saca essa roupa vieja em cada área de nossas vidas, a todo tempo. Ó Padre, revista-nos da nova natureza em Cristo Jesus, para que sejamos cada dia mais parecidos com Cristo, ó Deus. Ó Padre, usa-nos para edificação de tua igreja. Usa-nos, ó Padre, para edificação de minha irmã. Usa-nos, ó Padre, como instrumentos de bendição, para que nós outros podamos compartilhar graça a los demás. Ó Deus, nós outros agradecemos, porque tua palavra nos transforma. Teremos vidas transformadas por el Evangelho. E, ó Padre, nesta noite eu quero orar especialmente por pessoas que lutam com o tema do perdão. Pessoas que han tenido seus corações dañados por coisas tão fortes, com situações tão terríveis, ó Padre. Pero há coisas que somente o Espírito Santo do Senhor pode fazer. E é por isso, ó Deus, que pedimos que o Espírito Santo do Senhor traga esta iluminação, traga, ó paz, esse entendimento, traga paz ao coração, liberando perdão, ó Deus, liberando-se, sacando essas cadenas, este peso que lo lleva há tanto tempo, para que possa viver a vida com Deus, a vida de graça, de verdade, de justiça, de bondade. Agradecemos, ó Deus, por tua palavra, que nos renueva a todo tempo. Em nome de Jesus, amém.